Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do webinar da Tour Espanha, para a gente falar desse país tão rico e tão diverso para o turista brasileiro. O turista brasileiro adora a Espanha. A gente falou primeiro sobre o Caminho de Santiago, que é um dos grandes produtos espanhóis para o brasileiro, e depois a gente falou da gastronomia, que também dispensa comentários. Os episódios estão disponíveis e você pode acompanhar, mas hoje é dia de falar de slow driving. Quando o destino é a própria estrada, quando você curte a Espanha de outra maneira, pela estrada, alugando o carro, porque a Espanha é um país perfeito para ser desvendado de carro também, carro, moto e outros modais aí. Bom, estou aqui com o Oscar Almendros, que é o diretor da Tour Espanha no Brasil. O Oscar e sua equipe é responsável para atender, dar todo o suporte ao trade, a você, agente de viagens, que está nos acompanhando, e o Oscar Kedor, que é o CEO da Mobility, que é a operadora consolidadora de carro e está partindo para um patamar acima, que é o conceito de mobilidade 360 aí, né, Oscar? A gente vai falar sobre isso. Mas, enfim, a Espanha tem um patrimônio histórico, paisagístico, um cenário natural muito bem preservado, e percorrer pelas estradas da Espanha é uma das maneiras de curtir, sair um pouco do cenário urbano e curtir essa Espanha, essas paisagens e todas essa diversidade de relevos e inclusive cultural da Espanha. Bom, Oscar Almendros, por favor, que eu gostaria, muito bem-vindo novamente. Como é que é a infraestrutura das estradas na Espanha? E, enfim, dá um cenário geral de como é passear de carro pelo país. Então, a gente queria agradecer de novo a Panrotas por me dar a oportunidade de falar de novo neste terceiro webinar da série de webinars que estamos fazendo, organizando com vocês nas últimas semanas. Bem, as estradas na Espanha, a rede de infraestruturas da Espanha é um dos atributos mais importantes que valoriza no turismo. O nosso turismo é um dos mais importantes do mundo. Antes da pandemia, em 2019, somos o segundo país em ingressos turísticos, em receitas turísticas, segundo país em turistas internacionais. É o segundo país do mundo. Não é brincadeira. A gente tem nominado por terceira vez, através do Fundo Econômico Mundial, o país mais competitivo do mundo. O país mais competitivo do mundo, por terceira vez consecutiva, no ano de 2015, por 2 anos, né? 2015 e 2016. 2017 foi nominado de novo, e até 2019 foi nominado como melhor país. E por quê? Um dos atributos é a infraestrutura. A infraestrutura tem mais de 30 aeroportos internacionais, tem uma rede de comboios de alta velocidade, tem portos também de cruzeiros e tem uma rede muito extensa, muito importante de estradas. Tem estradas nacionais, tem autoestradas, e tem estradas também autonômicas, são estradas regionais, e estradas que também são mais bem rurais ou locais, vamos falar. Mas a questão das estradas na Espanha é que estão bem preservadas. Existe uma normativa europeia de segurança vial que o governo, o Ministério de Transportes, sigue com toda a máxima de competência e profissionalidade, e é uma estrada que é muito bem preservada. Então, acho que para viagem de slow driving é muito importante, porque você tem uma limitação de velocidade que não é muito grande, mas você pode curtir a estrada, não precisa de ir pelas autoestradas, sino pelas rutas mais nacionais, mais locais. Lá é onde você vai conhecer verdadeiramente a Espanha, a beleza da Espanha, esses paisagens, esses povoados, vilas, onde você pode parar e poder curtir. Então, a infraestrutura da Espanha está muito bem preparada, é segura, é confortável, porque não vai danhar, não? Vai fazer nenhum machucar o carro, se você aluga um carro, um veículo tipo caminhonete, van, motorhome, motocicleta, não sofre. Sim, embora vai por uma estrada rural, tipo da areia, alguma estrada na costa, em alguma ilha, tem pequenas ruas, não? Estradas que são mais, mas normalmente não tem problema. Então, isso é a sinalização. Temos uma sinalética muito boa, temos um sistema que se chama Sisto,
que é um sistema coordenado pelo Ministério do Turismo com o Ministério do Fomento para homologar de conformidade com a normativa internacional aqueles pontos turísticos, aqueles diferentes vilarejos, povoados que você pode pesquisar antes para poder também dirigir e poder se orientar, né? Então, acho que a infraestrutura é um dos atributos mais importantes da riqueza espanhola, além de outros benefícios, atributos como a riqueza natural, riqueza cultural, que são também atributos que fazem Espanha um dos primeiros países mais competitivos do mundo. Bacana, todo esse suporte e essa infraestrutura são importantes, principalmente para um passageiro que não se sente tão seguro, né, em viajar em um outro país, de repente acontece alguma coisa com o veículo. Então, a Espanha tem essa estrutura e é capaz, sim, de dar o suporte ao estrangeiro, né? Mas, além dessa preocupação, tem a questão de documentos, de burocracia para você poder manejar, né, para você dirigir um carro, um veículo lá na Espanha. Gostaria de saber, começar com você, Oscar Almendros, e depois ir para o Oscar Kedor, em relação a isso. É fácil, é difícil? Como que dá para fazer e sair do Brasil já tranquilo que você vai poder chegar lá, alugar um carro e dirigir pelas belas estradas espanholas? Então, com certeza que o Oscar pode complementar toda a informação que eu posso dar. Obrigado, Oscar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite também, por estar participando aqui. É verdade, é um processo que nos últimos anos ficou muito mais simples. A gente atua há 20 anos com rent-a-car. Há 20 anos ainda o mercado era muito dominado por operação de excursões. Isso acabou hoje virando mais um produto de nicho. O mais normal é a independência que o aluguel de carro pode proporcionar. A gente trabalha com as principais marcas, inclusive marcas regionais espanholas, como a própria Avis, a Budget, a Hertz, Europcar, Sixt, mas também na Espanha, me fugiu agora, tem que a Enterprise acabou de comprar, que é como? Europcar? Não, a Enterprise comprou uma locadora local, porque em Portugal é a Guerin, na Itália a Maggiore, na Espanha, não me recordo, mas de qualquer forma a gente trabalha com essas marcas consolidadas, que nosso trabalho é, como você falou, como meta buscador, mas além de buscar as melhores ofertas, também nossa equipe e o nosso sistema ajuda na comparação de tarifas, porque as tarifas têm muitas nuances, tem seguros e tem taxas, condutores adicionais, seguro com proteção com a franquia, sem franquia. Isso, na realidade, hoje o agente de viagem já tem uma familiaridade. Nossa ferramenta só tenta comparar as tarifas, porque tem 5, 6, 7 tarifas diferentes, e que é importante só comparar para que o cliente, na hora da retirada, não tenha nenhum tipo de problema. Porque, na verdade, as locadoras encaram o balcão como um ponto de venda. Então, e é legítimo. É uma oportunidade também que o cliente, às vezes, pode se beneficiar de um upgrade ou de alguma cobertura adicional que não é disponível nas tarifas. Então, é importante o cliente, já preparado pelo agente de viagem, chegar preparado e não ter a sensação de estar sendo enganado de alguma certa forma. Mas 90% dos problemas acabam acontecendo justamente no balcão. Para isso, o nosso time treina, a gente investe bastante em formação de agentes de viagem, para que a viagem seja o mais fluida possível. Agora, no momento que a gente tiver retomada de viagens, isso vai ficar um pouco mais sensível e mais importante, para que o agente de viagem esteja melhor preparado ainda para poder antecipar problemas eventuais que tenha, com filas ou com uma certa demora, porque a viagem pós-pandemia vai ser provavelmente mais lenta. Então, mais um motivo também para alugar o carro já na primeira estação e ter o carro como aliado já direto no aeroporto ou no hotel, que é possível entregar. Mas respondendo a sua pergunta sobre documentação, basicamente a habilitação brasileira é suficiente. As locadoras recomendam a locação, aquela PID, que eu pessoalmente também recomendo, porque isso
facilita também no trâmite, e hoje em dia não é nenhum passo burocrático retirar essa habilitação aqui no Brasil. O cliente tem que ter no mínimo 21 anos para que possa retirar um carro. Ele também tem que estar habilitado, com habilitação presente, mesmo que ele tenha habilitação internacional, a habilitação nacional é exigida, original, não vale cópia. Com isso tudo, ele está isento de qualquer problema. Normalmente, a gente recomenda levar também a documentação de viagem para evitar qualquer tipo de valor, de disputa de valores, levar um papel, algum documento, mesmo que seja isso num e-mail, para que o cliente esteja mais ciente das coberturas. E, basicamente, ele, nesse instante, é muito grato escutar a palavra do Oscar sobre a importância do turismo, porque seria maravilhoso se o nosso país aproveitasse a pandemia também como uma oportunidade para levar o turismo com outro olhar. Eu acredito que esse é um desejo um pouco distante ainda, como bom brasileiro que somos, acreditando no futuro do Brasil, mas espelhar a experiência que países maduros como a Espanha ou outros países que investem de forma estratégica no turismo, porque é uma forma de irrigar todos os elos e todas as cadeias da economia, e não é à toa que a Espanha investe nisso, não é à toa que ostenta esse cargo, esse status de competitividade. Enfim, isso talvez a gente veja agora, durante o momento que o brasileiro está obrigado a ficar mais doméstico, e a recuperação já acontece, os clientes demandam, inclusive as locadoras têm tido dificuldade de entregar a demanda que existe agora para viagens aqui no Brasil, mas eu estou ansioso para que a gente volte a poder viajar, estou com muita saudade de poder viajar, e Espanha certamente é um destino completo, porque desde o carro são carros muito econômicos, as locadoras são muito competitivas, muito agressivas. Nos últimos 20 anos, talvez o valor nominal da locação não mudou. Então, hoje um carro alugado deve custar na faixa de 200 euros a semana, talvez até menos em momentos mais competitivos. Então, ou seja, se ainda assim, é um grupo de amigos compartilhando um carro, a locação de carros é disparada a forma mais econômica de viajar e mais segura nesse momento, porque você tem um ambiente seguro, no momento, todas as locadoras, obviamente, estão seguindo protocolos de segurança, então, no momento que você se apropria do seu carro, ele é sua zona segura anti-Covid também, tem essa questão. E, por último, importante é só ter um cartão de crédito reservado para aluguel de carro. Eu recomendo sempre ter um segundo cartão de crédito, caso exista algum problema. Os bloqueios de caução são muito baixos, não é necessário mais reservar muito dinheiro para poder retirar o veículo. Existem tarifas que isentam a franquia, que é o grande problema, na realidade, no depósito. Então, muitas vezes, com menos de R$1.000 de caução, ou seja, de 150, 200 euros, o cliente pode retirar o carro e viajar. Oscar, além de carro, dá para curtir também essas belas estradas com outros modais, né? Motos e motorhome, por exemplo, podem ser também outra experiência incrível para você curtir aí tudo isso, principalmente, geralmente quem gosta de moto é apaixonado pela moto, pelo modal, e vai curtir demais, né? Existe essa oferta na Espanha para esses modais, e existe a infraestrutura também para motorhome, e enfim. E também me fala sobre os postos de combustíveis, como é que é a questão do combustível lá, preço, como que o cliente pode abastecer seu veículo. Igual que está habilitada as infraestruturas e toda a possibilidade que você tem para alugar o carro, tem para alugar moto. É exatamente o mesmo. Porque lá na Espanha, uma coisa que eu recomendo sempre é evitar a autoestrada, né? Pegar as estradas mais locais, mais rurais, se chamam carreteras, estradas nacionais, são aquelas que passam por vilarejos, povoados, por vilas. Então, você pode parar, pode dormir, pode comer, pode até perceber a paisagem, desfrutar também do patrimônio histórico. Qualquer lugar que você vai
vai achar uma pequena igreja românica, uma tumba de celta, não sei, umas relíquias romanas. Lá em qualquer lugar você tem, ou pode curtir uma tradição, uma festividade popular, um show X, porque então isso que é o bom, né? Que tem a possibilidade de pegar a moto, né? Porque com a moto pessoas que gostam de roteiros, tipo assim, pegando a moto dirigindo por curvas, lá nas estradas da costa, qualquer lugar da costa, você tem isso. Qualquer outra região da Espanha, porque tem um monte de quilômetros de costa. Você tem possibilidades enormes. Também tem rotas de interior que você também pode curtir, porque as estradas, como eu falei, estão bem conservadas. Então, você não vai ter problema sempre cumprindo a limitação da velocidade. Você pode curtir do paisagem, curtir também das facilidades que tem. Tem hotéis, tem lugares também, qualquer cidade, você tem a possibilidade de estacionar com a moto. Normalmente não tem problema, exceto aquelas cascos antigos, né? Como fala, casco antigo é a cidade antiga. Aí tem que tomar cuidado também, porque tem que perguntar, né? Não qualquer lugar, qualquer cidade você tem a possibilidade de acesso, nem com moto, nem com carro, mas tem parkings próximos, estacionamentos próximos que estão habilitados e você pode caminhar. Só isso, né? Só simplesmente pesquisar, antes de ir a qualquer vilarejo, a qualquer povoado, qualquer cidade, pesquisar se pode entrar em moto, né? Ou pode entrar em carro. Mas normalmente tem acesso em qualquer lugar, tem GPS, tem qualquer acesso a qualquer cidade, praticamente você pode aceder em moto, né? Então, isso que é uma questão. Outra questão é a motorhome. A motorhome é ideal para casais, para pessoas que vão em família, para grupos de amigos, né? Porque tem muitas modalidades de aluguel, até 7 vagas, né? Por exemplo. Então, também tem diferentes preços, igual que a moto, né? Você também pode alugar, igual que o carro, agora já é estabilizado, é estándar. Tem carros muito mais baratos, carros exclusivos, você pode alugar um seguro E6, com franquia de E6, até tudo risco. Então, tem um monte de possibilidades com a motocicleta, é a mesma coisa que com o carro. Então, acho que qualquer pessoa que tem alugado um carro aqui no Brasil, mais ou menos sabe qual que é a dinâmica para alugar um carro e uma moto lá. Então, com o motorhome, é muito bom também, porque é um jeito também de pessoas que gostam de ar livre, da liberdade. Também com a moto, né? Mas com o motorhome, você tem uma segurança agora com a pandemia, pessoas que gostam e que curtem da segurança, de ficar tranquilo. Então, você tem uma casa que pode mover, né? Mas sempre você pode estacionar em qualquer lugar, sempre habilitado. Não é mesmo acampismo, que é estacionamento. Estacionamento você pode estacionar em qualquer lugar, sempre que seja permitido. Normalmente agora, as cidades, eles permitem. São muito amigáveis com os motorhome para aparcarem, para estacionar lá nas cidades, sempre quando tem sítios habilitados, tipo poliesportivos, etc. Mas também tem uma rede enorme de campismos, de campings. Lá tem muitas facilidades para que você possa estacionar a sua motorhome e tenha restaurante, piscina, ducha, qualquer coisa, eletricidade, pode pegar em sítios e lugares que estão habilitados. Além disso, também, tem a possibilidade também de estacionamentos na costa, na beira do mar, com vistas ao mar. Tem muitos campismos onde você pode ligar com motorhome e tem uns lugares maravilhosos que pode perceber, só acorda e tem lá está na beira do mar, né? Então, sempre quando pesquise quais são as normativas de permissividade da estacionamento, você normalmente com a motorhome pode percorrer todas as estradas da Espanha. Porque, como eu falei, embora algumas estradas assim rurais, de areia, aquelas islas, que tem um pouquinho mais de problema, mas pode percorrer qualquer lugar, né? Eu recomendo os lugares de interior, os parques nacionais, parques naturais, espaços protegidos, porque Espanha tem o primeiro país do mundo em reservas da biosfera, primeiro país do mundo, tem 52. É o segundo país do mundo em parques geológicos, tem 15 parques geológicos. Em 1958, espaços naturais protegidos. Então, é uma variedade também com a climatologia. Você também tem estradas que mudam, né? Porque não é a mesma coisa o norte, que tem montanhas de até 3.000 metros de altura,
que é a llanura de Castilla-Leão, de Madrid, mas você vai pela costa e tem outro tipo de estrada, porque você também tem que pegar montanha. Então, varia segundo você vai mudando de lugar, né? Isso que é a beleza da Espanha, é essa diversidade. Então, você pode dirigir com qualquer veículo, por qualquer lugar, sem problema, porque tem GPS, tem acessibilidade em qualquer lugar, então é fácil para esse tipo de veículos. Quer dizer, diversidade paisagística e diversidade cultural ao passar por esses vilarejos e conhecer cada pedaço da Espanha, né, por meio de um veículo. Bom, Oscar Kedor, agora suas considerações sobre a oferta de mobilidade na Espanha. Que tipo de carros o brasileiro vai encontrar lá? Que tipo de motos? Que tipo de motorhome? A Tessa era a locadora que você estava tentando lembrar? Obrigado. Bom, eu já tenho aqui um aliado, o Oscar é um ótimo vendedor de mobilidade, falou muito bem aqui na verdade, como eu disse antes, é um destino completo. Você desde locação de carros mais simples até conversíveis ou de marcas luxuosas, que o brasileiro gosta de aproveitar, porque a gente não tem tanto acesso aqui a carros de primeira linha e também por uma questão de segurança a gente acaba não tendo acesso ou não tendo esse privilégio. Na Espanha isso é praticamente a custo muito baixo, você consegue alugar um conversível ou um carro mais sofisticado, mas sem dúvida eu acho que a pandemia ela traz algumas novidades, são alguns estilos de viagem que devem mudar e mudam para sempre. Essa pesquisa por destinos outdoor, da descoberta do outdoor, porque o Google mostrou uma pesquisa que logo depois da pandemia, do início da pandemia, as buscas passaram de 10% de destinos outdoor para mais de 50%. E a Espanha certamente é um perfeito país para equilibrar cidades grandes com locais com muita natureza, com natureza exuberante. Como o Oscar falou, no norte com uma paisagem com montanhas e com natureza muito viva, até áreas mais desérticas, mas com uma riqueza cultural incrível. Então, indo para a oferta, dos carros normais até os luxuosos, das motos mais simples até as motos mais sofisticadas, a gente consegue providenciar. O brasileiro, a gente percebe isso aqui nas estradas paulistanas, o brasileiro gosta de andar em grupos, e gosta de mostrar para os seus amigos, tem o clube das BMWs, o clube das Harleys, e isso é um comportamento que na Europa não é diferente, mas agora com a pandemia isso deve acelerar, porque são novas wish lists que foram colocados. A pandemia faz isso. Todo mundo, quem não viajava muito, agora está já colocando sua bucket list, atualizando para certos destinos. E certamente viajar dessa forma mais diferente, com o seu parceiro numa moto, ou com um grupo de amigos, mas certamente isso foi detectado pelo Skift e por vários órgãos de informação, inclusive para rotas. Logo no começo da pandemia, o motorhome apareceu como um ganhador da pandemia. Já tem fila de espera nos Estados Unidos, certamente na Europa também. A gente acabou de assinar um convênio com uma locadora de motorhome, a gente já tinha um convênio de uma locadora multimarcas dentro da Europa, com destaque para a Espanha, mas agora a gente tem convênio com uma locadora espanhola, e o motorhome é praticamente, para quem não conhece, o brasileiro não vê na rua praticamente, são alguns exemplos de manufaturados mais artesanais, que tem algumas fábricas aqui no sul do Brasil. Já é diferente, eu acho que eu sei os dados da Alemanha, 1% da frota alemã são motorhomes. Isso são mais ou menos 500 mil motorhomes. Então, em todo dia, toda hora, você vê um motorhome na rua. E faz parte do estilo de viagem das pessoas. E entre comprar e alugar, muito mais conveniente alugar, porque o carro vai ser novo, muito bem cuidado, e é praticamente como um barco. Então, o acabamento é muito eficiente, muito lógico, e o estilo de viagem passa a ser realmente muito marcante. Eu fiz a minha primeira viagem com os meus filhos em 2005,
de motorhome, pouco antes da Copa da Alemanha. O brasileiro descobriu na Copa, por conta da conveniência do país, que da Alemanha você consegue passar do sul até o norte, muito parecido com a Espanha, você consegue ir de um lado do país para o outro em praticamente um dia, né? Então, na Copa do Mundo, mais ou menos 1.000 brasileiros escolheram o motorhome como uma forma de conhecer a Alemanha e assistir os jogos. E agora, a gente só está esperando as fronteiras abrirem, mas agora já existe muito interesse. Só nesses últimos meses, nós tivemos 90 orçamentos firmes para motorhome na Europa. Então, isso mostra só que a demanda cresceu muito. E com relação à praticidade, o Oscar já deu mais ou menos o panorama. Eu ainda colocaria o fato de que, em 2005, a gente não tinha uma rede de internet com sites tão completa, então a gente era muito dependente de guias em papel. Eu tive há 2 anos com os meus filhos na Europa, viajando em motorhome, e foi divertido pesquisar campings 5 estrelas, que são um pouco mais caros do que campings comuns. Existem várias classificações, vários guias online, e tem campings que tem inclusive um banheiro particular próprio, que você estaciona do lado da sua cabine. Então, para aqueles que ainda têm uma certa resistência a camping, que o brasileiro, normalmente, o jovem brasileiro, não é mochileiro, não comparado com o jovem europeu, que tem isso dentro da tradição. Os alemães, os espanhóis, quando saem de casa, vão fazer primeiro uma grande viagem de mochila, ou tem isso dentro do DNA do europeu. O brasileiro ainda viaja um pouco mais, com mais conforto. Então, para sair desse estigma de que o camping é comunitário e compartilhado, tem esses campings muito sofisticados, que você não perde nada, você só ganha. E se você ainda acorda com um visual como o Oscar acabou de colocar, com o mar na sua frente, isso é, sem dúvida, diferente. E eu queria só acrescentar uma última tendência. Eu acho que a gente pode surpreender no futuro, ou já no presente, com a quantidade de pessoas que vão sair, principalmente aqueles que não têm compromisso com filhos pequenos, que vão sair pela Espanha, talvez com motorhome durante uma parte, talvez com rent-a-car, ficando em alguns hotéis, mas trabalhar de fato. Então, serem nômades digitais de fato. Passarem longos períodos de 60 dias, 90 dias, conhecendo melhor os países. Então, eu acho que a viagem em si tem um grande upside devido à pandemia. Eu queria me aprofundar um pouco mais nas rotas e nas cidades que o agente de viagens pode indicar para o passageiro dele, que deseja andar de carro. Então, a gente pode falar de Pueblos Blancos de Andaluzia, de Espanha Verde e mais algumas coisas aí, né, Almendros? Pode ser. Eu simplesmente adicionar aqueles comentários de Oscar com a referência ao motorhome, que também tem a possibilidade de one way, né? Aquele que é a possibilidade, como está falando Oscar, de incentivar, né, as viagens mais longas, né? Porque uma das dicas que eu daria para o viajante que planeje a sua viagem na medida, mas sem pressa, né? Aproveite cada lugar, fique tranquilo, né? Então, e nisso também é importante que, por exemplo, além da estrutura, além da preparação para motorhome, também tem essa possibilidade de pegar um one way, né? Que é pegar, por exemplo, um aluguel e pegar um ponto tipo Madrid e deixar em outro lugar da Europa, né? Não tem que voltar, porque antes tinha uma tarifa mais custosa se você deixa só num lugar e não de volta, não traz de volta no mesmo lugar. Agora pode fazer isso, se chama one way, né? Essa possibilidade também existe, e isso é boa. Mas, bom, como você falou, Espanha tem um monte de possibilidades também, sempre em outros webinars a gente já falou, mas pode colocar também aqui o link. A gente tem um Spain Info, que agora mudou toda a visual e todo o conteúdo. Então, acho que vocês têm que dar uma olhada a agentes de viagem, porque lá temos muitos roteiros. Tem um roteiro de motorhome muito interessante nas costas, que vai da costa das Astúrias até Catalunha, Cádiz, né? Mas tem outros, como o Rodrigo está falando, com os Polos Blancos. Os Polos Blancos
um dos roteiros que você pode curtir de viagem tipo slow drive. Esse tipo de viagem é aquele que percorre alguns povoados, aldeias que ficam em Andaluzia, concretamente na Costa del Sol, Málaga e Cádiz, percorrendo povoados como Ronda, Casares, Arcos da Fronteira. Então, você tem essas marcações de vilarejos, de povoados muito interessantes que você pode pesquisar lá na web, porque são aqueles que têm ruas estreitas com paredes brancas que lembram o antepassado, a história árabe, né? Então, lá tem também a Serrania de Ronda, tem alguns parques naturais, como a Cornocales, como a Serra de Grazalema. A Serra de Grazalema é uma serra, um lugar que tem, acho que metros cúbicos, é o lugar que mais chuva tem de toda a Espanha, e fica lá no sul, que é esquisito, mas as condições meteorológicas lá são assim, então fazem daquela um lugar muito lindo. Então, eu recomendo viajar para lá na época de primavera, né? Normalmente, primavera é quando você tem todas aquelas vilarejos, aqueles povoados cheios de flores, então tudo aquela é muito mais verde, mais lindo, né? Aquela área. E também tem que curtir a gastronomia, tem que curtir também a artesania lá. Você pode conhecer, pegar muitas lembranças típicas de cada lugar e até dormir em um molino. Pode passar uma noite em um molino, percorrer roteiros também, bicicleta, cavalo, trilha. Isso é um dos roteiros muito interessantes. Também tem outro lá no norte, se chama Espanha Verde. Espanha Verde é uma marca turística que criaram de 4 regiões: País Vasco, Cantábria, Astúrias e Galícia. Então, tem 2 pontos de partida, que são Bilbao e Santiago de Compostela, que são aeroportos internacionais. Então, a Espanha Verde é um roteiro que vai de País Vasco, que passa por Bilbao, São Sebastião, Santander, onde fica também o Santillana de Mar, que é um povoado muito, muito lindo, Covas de Altamira, que é onde fica o Museu de Arte Rupestre, passa por Oviedo, Gijón, que são cidades asturianas, os Picos de Europa, que é lá toda a área de montanha, e acaba passando pela Ribeira Sacra em Galícia, né, Santiago de Compostela. Esse roteiro também é muito bom. A gente também promociona outros roteiros como Aragão. Aragão é uma região que não é muito conhecida aqui no Brasil. Fica perto de Catalunha, entre Catalunha e o País Vasco, né? Então, tem 3 províncias. Teruel, fica na cidade, que estão os amantes de Teruel, que falam uma história de um casal que morreu, tipo Romeo e Julieta, né? Que não aconteceu, que eles tiveram que morreram por amor, né? Então, eles estão em um mausoléu que você pode ver na igreja de São Pedro. É uma cidade também patrimônio da humanidade. Temos 15 cidades de patrimônio da humanidade na Espanha, o Teruel é uma delas. Está Saragossa, com a igreja da Catedral do Pilar, e tem tudo, e o Huesca. O Huesca tem todo o Pirineu. O Pirineu é tudo montanha, tem lá as reservas naturais, tem mosteiros muito interessantes, como São Juan de la Peña. Então, tem roteiros muito interessantes que estão também na web, que podem dar ajuda a vocês, dicas, para poder montar o seu viagem. A Ruta de la Plata também é outra que a gente também queria falar dela, simplesmente porque era uma antiga estrada romana, uma das mais conhecidas, que atravessa Espanha de norte a sul, desde Gijón, Astúrias, até Sevilha, passando por povoações monumentais, tipo Mérida, Salamanca, León. Então, são alguns roteiros que eu posso falar deles, mas está a ruta de Quixote, né? Bom, tem um monte pela costa também, mediterrânea, das islas. Tem muito roteiro que você pode pesquisar no Spain Info, porque temos muitas possibilidades também de dicas, conselhos para você montar a viagem. Spain.info/br, e você vai encontrar todas essas informações em português. E vale lembrar sempre que o Oscar Almendros está aqui para isso. Ele e a equipe dele estão aqui para ajudar você, agente de viagens, a vender o slow travel para o seu passageiro, a vender gastronomia, a vender cultura, a vender toda a oferta turística da Espanha. Almendros e Kedor, considerações finais e muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Nada, só simplesmente a dica que eu falaria, a consideração final, é que
qualquer pessoa que quer conhecer algum ponto que não seja os típicos pontos turísticos da cidade, como falou Oscar, tem uma conectividade muito grande lá na cidade, mas quando você já quer conhecer alguma coisa, algum ponto turístico, não seja na cidade, se perde. Não tem problema planejar a viagem com tempo, pegar um mapinha das estradas e falar, eu quero ir deste ponto a esse ponto. E daqui a lá, você tem um monte de possibilidades que eu não falei, mas um dos pontos mais importantes da Espanha também é a oferta hoteleira. A oferta hoteleira, além do campismo, além da possibilidade de ir de motorhome, você tem uma oferta de qualquer tipo, da hospedagem, de hotéis, uma oferta de hotéis de 4, 5 estrelas, tem uma rede de paradores, tem uma rede de hotéis de qualquer tipo, mais pequenos, de conformidade com todos os custos, você tem a possibilidade de hospedar-se em qualquer lugar da Espanha. Então, o ideal é evitar a autoestrada, pegar uma estrada mais comarcal, a gente fala comarcal, que é mais regional, mais local, e se perde. Lá é quando você vai conhecer verdadeiramente o que é slow driving, vai conhecer a paisagem, as costumes, as tradições, vai parar um vilarejo, isso que tem que fazer, isso que é o slow driving. Então, é a primavera que eu falei, para alguns lugares é muito boa, outono também, por exemplo, aquela vendimia, quando é a vendimia, tem as paisagens com a policromia maravilhosa, tem a possibilidade de percorrer também o norte, a Rioja, a Ribeira do Douro, né, que são, bom, aqueles amantes do vinho, mas não é só o vinho, né? Outono e primavera são momentos, porque temporada meia, baixa, não é tão caro, você não pega também toda a aglomeração de estival, né, de verão, mesmo o verão também, mas o verão sempre, por demanda, vai ter o preço um pouquinho mais elevado do que nessa época. Mas eu também falo pela climatologia. A climatologia é boa em Espanha, sempre é boa, mas muda também. Muda, depende de onde você vai, mas esses são uns momentos que você pode... E então, esses são, para mim, o mais importante, além do que falou Oscar, você tem GPS, você tem conectividade em qualquer lugar onde você pode viajar. Então, bom, experimente, isso que falo, se perda e se conecte com uma Espanha diferente agora que a pandemia tem mudado um pouco o jeito de viajar. Então, a Espanha tem uma diversidade enorme em qualquer lugar, você pode achar um lugar muito lindo para conhecer, além dos lugares, dos pontos turísticos, e tem uma habilitação, umas facilidades muito grandes para viajar de slow driving. Eu tenho algumas coisas para falar que ficaram do primeiro bloco, são perguntas sempre recorrentes, como, por exemplo, pedágios, as grandes estradas, quando você vai para as locais, que é o convite ao slow travel, o convite ao contratempo, ao acaso, que eu acho que é um convite, inclusive, que a pandemia traz, das viagens desacelerarem e você ter a oportunidade de conhecer uma Espanha individual, cada um descobrir a sua própria Espanha, longe um pouco dos padrões clássicos de viagem. Claro que todo cliente vai querer ir para Barcelona, claro que vai querer tirar aquela selfie no local que é clássico, mas isso que o Oscar fala é importante, é ir para os locais rurais, das estradas locais. Mas indo para as autoestradas, na Espanha você tem um sistema muito simples de retirar você paga por quilômetro rodado. Então você paga com cartão de crédito e de uma forma muito eficiente. Ainda não existe conectividade sem parar com o carro alugado, como é nos Estados Unidos ou como a gente está agora se acostumando no Brasil. Mas o sistema de pedágios é muito simples e muito justo. E, por final, existe sempre uma dúvida com relação a taxas de devolução. Não existe taxa de devolução, ou se existe uma pequena taxa dentro da Espanha, mas muitos brasileiros acabam aproveitando e fazendo roteiros circulares, envolvendo Portugal ou Espanha. Inclusive, muitos turistas que vão para Portugal, vão para a Espanha e depois voltam para Portugal e vice-versa. São países muito convenientes na conectividade. Então, só que se você quer alugar um carro na Espanha e devolver em Portugal, talvez seja bom pesquisar um pouco antes para ficar mais nos hotspots, para não devolver numa cidade menor, porque senão pode ficar caro a taxa de devolução. É melhor pegar em Madrid e devolver em Lisboa, e, de preferência,
pegar em Madrid e devolver em Madrid. E uma última questão é que são as ilhas. Os brasileiros gostam de perguntar, ou naturalmente querem conhecer as ilhas espanholas, mas você não consegue navegar, você não consegue ir com carro, mesmo com as balsas, você não pode ir com carro alugado do continente para a ilha. Você precisa devolver o carro e alugar na ilha um outro carro. E entre ilhas também não é possível, isso é uma questão de seguro. Então, na nossa visão, expectativa e realidade são sempre aliados para uma viagem feliz. Então, é importante também, para a tranquilidade do cliente, ele saber antes, e aí o agente de viagem é um ótimo aliado. Eu acho que o Covid é um super aliado do agente de viagem, no meio, até inclusive, de uma forma feliz até para os agentes, porque os clientes vão ficar mais zelosos pelas informações. Enfim, essa última questão. E, por final, me alinho aqui ao Oscar, meu xará, que a viagem pode ser um momento também de experiência, de deixar solto. Talvez começar a viagem, ter uma semana já mais regrada, com hotéis reservados, mas também é tranquilo deixar solto. Definir em cima da hora aonde vai dormir na noite seguinte. Isso pode ser um convite para uma viagem muito única, e eu particularmente gosto de viajar dessa forma, principalmente porque você fica entregue ao acaso e tem uma experiência completamente diferente do que você imaginava. E o fator surpresa é muitas vezes essencial para uma experiência inesquecível, né? Almendro, você ia acrescentar alguma coisa? Sim, não, simplesmente que a gente fala que a Espanha é um país muito seguro, né? Você não tem problema, você pode improvisar, mas também tome cuidado, não deixe as malas em um lugar. Então, tem que também ter prudência, né? Isso que eu também quero falar, porque um país seguro, não tem problema, você pode ter uma liberdade enorme, mas toma cuidado com também deixar as malas, se descuidar, né? Mas essa improvisação, a Espanha oferece uma oferta que você pode improvisar. Então, pode planejar, mas essa improvisação você sempre tem uma oferta muito grande e muitas oportunidades. Então, nunca vai deixar de dormir, nunca vai deixar de comer, nunca vai deixar de poder visitar um lugar. Então, isso que é bom. Simplesmente queria dar essa dica como prudência também na rua, na estrada, os limites de velocidade, tudo isso também que há que cumprir, né? E inclusive comentando aqui, caso aconteça uma infração, a locadora ela tem os dados do cliente. Então a locadora vai notificar o órgão, a municipalidade, que vai passar a multa. E hoje em dia os municípios são muito aparelhados, então a multa vai chegar para o brasileiro e ele não tem como recusar essa multa, porque isso pode gerar algum problema no cadastro de blacklist dele. Então, antigamente, há muito tempo atrás, os clientes acabavam jogando fora a multa. Hoje é uma questão importante. Caso a multa chegue, não é da conta da locadora. A locadora não tem nada a ver com isso. Ela nem sabe o que aconteceu. Ela só é obrigada a passar os seus dados. Mas hoje em dia, pagar a multa é um procedimento online, via cartão de crédito. É a parte chata da viagem, mas se o cliente seguir as regras, e com certeza vai levar menos multas do que no Brasil. Isso é fato. Aos Fernando Alonso de plantão aí, então, vamos dirigir com prudência, né? Porque está na Espanha que vai incorporar lá o piloto das Astúrias. Bom, segurança... falamos de segurança, falamos da modernidade dos veículos, enfim, veículos diferentes do que temos por aqui no Brasil, roteiros desengessados, você faz sua própria viagem, você faz sua própria aventura, você tem suas próprias experiências essas que podem ser compartilhadas, e quanto mais compartilhadas, mais baratas, como o Oscar Kedor falou aqui, você pode dividir um produto que já não é tão caro, você pode dividir em mais pessoas e compartilhar o melhor da Espanha. Equipe Tour Espanha está aqui na figura do seu diretor, Oscar Almendros, pronta para atender você, agente de viagens, e oferecer a melhor experiência possível nesse país, segundo país mais visitado do mundo internacionalmente. E Equipe Mobility aqui na figura do Oscar Kedor, CEO da empresa, consolidadora de veículos, tem uma oferta na Espanha, tem uma oferta no mundo todo,
e está aí procurando cada vez mais opções de mobilidade para oferecer, além do carro, além da moto, além do motorhome, para você, agente de viagens. Gente, muito obrigado pela participação, acho que o bate-papo foi bem bacana. Você, agente de viagens, entre em contato conosco da Panrota, se quiser falar com qualquer uma dessas empresas aqui, do Destino Espanha e da Mobility, ou entre em contato direto com eles aí, que com certeza serão muito bem atendidos. Xarás, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.